Capítulo 16. As independências da América. Todo ano, milhares de imigrantes latino-americanos entram nos Estados Unidos de forma legal, com passaporte e visto, ou ilegal, em busca de emprego e dinheiro, pois o dólar é a principal moeda de troca em todo o mundo, e os Estados Unidos, uma das maiores economias do planeta. Muitos também visitam o país como turistas ou estudantes, para conhecê-lo, para ter contato com novas tecnologias e para buscar algum tipo de entretenimento. As diferenças econômicas e tecnológicas entre as partes norte e sul da América nem sempre foram tão significativas como hoje. Entretanto, as relações entre os Estados Unidos da América e a América Latina vêm se estreitando. As diversas colônias americanas se desenvolveram de forma simultânea e quase sempre isolada até o início do século XIX. Dessa época em diante, quando o sistema colonial entrou em crise, o exemplo republicano e iluminista da independência dos Estados Unidos também despertou o surgimento das repúblicas na América Latina. Os Estados Unidos passaram a ser os vizinhos mais influentes dos países latino-americanos. Até hoje, o poderio industrial e econômico estadunidense está presente no cotidiano dos latino-americanos, assim como a ideologia liberal que se desenvolveu nesse grande vizinho do norte. As primeiras expedições. Na época de 1580, os ingleses enviaram expedições particulares à América do Norte, porém o projeto inicial colonizador não obteve sucesso, uma vez que esses primeiros exploradores acabaram abandonados à própria sorte por um período de 4 anos, esperando a chegada de outra expedição com mais mantimentos. Quando a expedição chegou à América, confirmou o desaparecimento dos primeiros colonizadores e ninguém foi encontrado, provavelmente por causa do clima rigoroso, da falta de mantimentos ou de possíveis ataques nativos. Uma série de fatores socioeconômicos possibilitou que a colonização inglesa se efetivasse no século XVII. Um fator relevante foi o processo de cercamento dos campos, o qual provocou um excedente populacional na Inglaterra, que, somando aos refugiados religiosos, constituíram grande parte do contingente de colonos da América inglesa. A exploração inglesa só se tornou um empreendimento ininterrupto quando a dinastia Stuart subiu ao poder e foram fundadas as companhias do comércio de Londres e de Plymouth. As empresas privadas que, com o objetivo de se responsabilizarem pela ocupação e pela colonização da região, o que demonstra a aproximação entre Estado e burguesia na exploração da América. Durante os reinados de Jaime I e Carlos I, as perseguições religiosas se tornaram constantes, culminando na fuga de vários puritanos para a América do Norte. Alguns desses puritanos chegaram à região de Massachusetts em 1620, a bordo do navio Mayflower, ficaram conhecidos como os pais peregrinos. Na visão dos puritanos, a América representava um paraíso bíblico, a terra de oportunidades em que tudo seria conquistado por meio do trabalho. Mas os ingleses não foram os únicos que se deslocaram para a região. Para lá também se dirigiram colonos alemães, holandeses, suecos e uma importante minoria católica de irlandeses e escoceses. Esses povos instalaram-se na fronteira da colonização das companhias de Londres, ao norte, e de Plymouth, ao sul. Durante o século XVII, essas terras foram sendo incorporadas à administração inglesa. No processo de colonização, um importante sistema de trabalho foi imposto ao recrutamento de imigrantes por meio da servidão por dívidas, ou seja, um sistema ao qual aqueles que não tinham dinheiro para pagar suas passagens se submetiam. Esse contrato de trabalho estipulava laços de servidão entre colonos. Alguém que pagasse a passagem de um imigrante receberia em troca sua força de trabalho, em um prazo máximo de 7 anos. No início da colonização, a mão de obra servil chegou a ser a principal forma de trabalho das colônias do norte, superada depois pela escravização africana. Com a maior presença de ingleses na América do Norte, a partir do século XVII, o processo de exploração foi levado adiante com a criação das 13 colônias. As 13 colônias. Inicialmente, o projeto de colonização ficou restrito às áreas litorâneas da costa leste da América do Norte. A região de Massachusetts foi administrada pela Companhia de Londres e a região que vai da Virgínia à Geórgia, ao sul, ficou a cargo da Companhia de Plymouth. As 13 colônias, divididas pela historiografia clássica em colônias do norte, Nova Inglaterra, do centro ao sul, tiveram exploração diferentes. Elas reuniam as aspirações religiosas e os interesses comerciais ingleses, funcionando de maneira independente como um sistema de autogoverno, cujas decisões eram tomadas sem a intervenção da metrópole. Pacto Mayflower. Os primeiros grupos de peregrinos ingleses que navegaram rumo à América do Norte se depararam com um problema. Tiveram que mudar o curso da viagem durante uma forte tempestade na costa americana, com alteração de cerca de 200 quilômetros da rota original.
descobriram que o local onde desembarcaram, o Cabo Cod, em Massachusetts, ao contrário do rio Hudson, destino original, estava fora do limite das terras controladas pela Companhia de Plymouth. Isso significava que eles não poderiam nomear legalmente um governador na região. Esse problema, a preocupação em achar uma maneira para resolver as questões internas nessa nova terra e o fato de o navio Mayflower não ser formado apenas por puritanos, deram origem a um acordo assinado em 11 de novembro de 1620 por 41 dos 101 peregrinos ingleses que cruzaram o Atlântico, o Pacto Mayflower. Leia um trecho desse documento. Nós, cujos nomes transcritos abaixo, tornamos presente, solene, mutuamente, na presença de Deus, a nossa intenção de tudo ajustar e combinar em boa união, irmanados numa corporação civil política para nossa melhor organização e preservação e progresso dos fins já mencionados, e em virtude de que serão estipuladas, constituídas e fixadas leis justas e imparciais, estatutos, atos, constituições e funções, de tempos em tempos, assim como pensamos ser mais desejável e conveniente para um bem geral da colônia, dentro do que prometemos toda a submissão e obediência. Nas colônias inglesas da América do Norte, as companhias de colonização encarregavam-se da nomeação de alguns governadores, como ocorria na Virgínia, e em algumas das colônias do norte da Inglaterra, como Massachusetts, eram os próprios colonos que elegiam seu governador. O Pacto Mayflower foi o primeiro documento da colônia de Plymouth que representou o embrião de uma autonomia política conquistada pelos colonos em relação à Inglaterra. Tipos de colonização: colônias do sul e do norte. As colônias colonizadas inicialmente por imigrantes, agricultores, artesãos, aventureiros, pessoas pobres que se arriscavam a buscar a nova vida no continente estadunidense, o panorama dessa região mudou após a deposição de Carlos I na Revolução Puritana, e muitos nobres ingleses, partidários do absolutismo, partiram para a América do Norte. Com as condições geográficas climáticas favoráveis da região sul, facilitavam o estabelecimento de centros produtores de gêneros para exportação, como o tabaco, o arroz, o anil. Esses senhores tornaram-se proprietários de terras e de escravizados no sistema do plantation, grandes propriedades monocultoras escravistas. Essas colônias de exploração, dos pontos de vista econômico e político, estavam mais vinculadas à metrópole, pois importavam da Inglaterra os produtos manufaturados. As colônias do norte, da Nova Inglaterra e do centro, com um clima rigoroso semelhante ao europeu, não proporcionavam o cultivo de produtos tropicais e não ofereciam as possibilidades imediatas de exploração comercial. Por esse motivo, nessas colônias do centro e do norte, desenvolveu-se a princípio um modelo de colonização baseado na mão de obra livre, na maioria das vezes familiar. Essas pequenas propriedades de policultura, que produziam principalmente alimentos, foram chamadas de colônias de povoamento, e se tornaram um abrigo de puritanos e de pessoas pobres que fugiam da condição de miséria do lugar em que viviam e da perseguição religiosa. Com o tempo, começaram a instalar-se na região norte indústrias escravistas e de construção naval, que se desenvolveram e ajudaram a estimular o comércio, ligando as áreas produtoras aos centros urbanos e ao litoral. Aos poucos, os colonos passaram a atuar no mercado externo e criaram o chamado comércio triangular, que articulava as colônias inglesas das Antilhas, produtoras de açúcar, com a África, fornecedora de mão de obra escrava, e a América do Norte, produtora de gêneros alimentícios, madeira e manufaturados.